Boa noite, pessoal. Boa tarde, sei lá, dependendo de onde é que a pessoa está ouvindo, né? Não precisa nem estar ouvindo ao vivo, prestando atenção ao vivo. Aqui já está meio de noite, aqui 18 horas e 5 minutos, estou meio atrasado, 5 minutinhos ali. Mas vou começar. Então, esse novo modelo aqui, que eu já tinha feito essa tentativa há um tempo atrás de fazer um comentário sobre notícias, tudo, mas acabou não dando muito certo lá, desisti e agora resolvi retomar. Tinha algumas pessoas pedindo, comentando se seria interessante isso, eu vou tentar novamente aí. Vamos ver quem é que se interessa, vamos ver se vai ter público para isso. Preciso então dar a opinião de vocês, se está tudo certo. Pessoal que está online aí já, boa noite, vamos ver. Alexandre Bassani ali. Hoje já vamos iniciar com as notícias referentes ao concurso de papilo do RS, eu suponho. Aguardem, vamos ver o que a gente pode comentar, tá? Então, deixa eu ver se está tudo ok. Tá, o som tá saindo, a cachorrada tá solta ali no pátio, ali pelo visto, tá uma barulheira aqui, espero que não esteja atrapalhando vocês. E vamos dar início aqui. Vamos ver. Como eu sou meio amador nisso, tá? Eu tô começando. Qualquer problema na transmissão que tiver, vocês podem ir comentando ali que eu vou acompanhar pelo chat. Então, as primeiras iniciais, boa noite aqui, boa noite Luciane, boa noite pessoal, compartilha os anseios do Alexandre. Bora, professor. Foi-se a vaca pro brejo concurso papiloscopista? Não sei, né? Vamos ver aí o que temos de informações. Alexandre Bassani está rindo. Guardando os próximos capítulos da novela OCP. Estou na expectativa para refazer a prova de papiloscopista. Não sabemos, né, Sandro Pérez, se vai ter prova nova. Não sabemos. Vou passar algumas informações que eu tenho que foi noticiado publicamente. Não é nenhuma informação privilegiada, nada. Como eu já comentei nas outras lives, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, porque eu não faço parte da comissão do concurso e se fizesse parte da comissão não ia estar falando nada também, porque é sigiloso. Então, pessoal, Alexandre Bassani, mesmo fugindo do assunto, sou obrigado a comentar. A arte visual do canal do Perito Morales é algo fora do comum, que incrível combina com um tema que é de alta qualidade. Puxa, obrigado, Alexandre. Eu sou bem amador nisso, eu tenho péssimo gosto para isso. Eu não enxergo cor direito, não é um daltonismo, é só não saber mesmo coisas de cor. Então, eu estou aprendendo, estou usando tudo no Canvas, né? Porque eu não sei mexer em outro aplicativo. Mas estou tentando, experimentando e que bom que vocês estão gostando. Pô, obrigado mesmo. Estou melhorando, estou tentando melhorar. Vamos ver se o pessoal curte. Boa noite, Ju Pereira. Luciane Gonçalves. Eu também dei uma rateada na minha própria área. Sou biólogo, fiz por último que não precisava me preocupar em feia. Biólogo foi mal na parte de biologia do concurso. Eu sei de pessoal que foi mal na parte química e formado em química ainda, porque realmente está bem difícil. Larissa disse que está tudo certo com o áudio. Pô, não tem ninguém reclamando do áudio dessa vez. O pessoal fala que tem que estar baixo. Tá aqui, ó. Se o microfone está grudado na minha cara, não está aparecendo para vocês aqui, ó. Se eu baixar um pouquinho, aparece o microfone, ó. Aí despenca tudo agora. Ó, vamos deixar ele para cima aqui. Não. Ó, agora estraguei tudo. Agora vai ficar aparecendo o microfone. Não vai. Tá. Vocês querem aquele negócio que o microfone fica aparecendo no vídeo, assim? Eu até deixo pra vocês. Eu não gosto muito, mas tudo bem. Boa noite, Cleia. Tudo ok? Boa noite. Ótima maneira de começar a semana com uma live do Morales. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado. Eu vou tentar fazer isso toda semana, toda segunda-feira. Talvez uma ou duas vezes por semana. Vamos ver se aparecer algum assunto interessante aí. Eu posso abrir uma nova live outro dia da semana. É que eu não consigo comprometer por muitos dias da semana, que eu tenho outros compromissos também. Daí fica difícil. A segunda, geralmente, é um dia que eu tô mais folgado, mais liberado. Eu consigo me organizar. Daí dá tempo de pegar alguma coisa no final de semana também. O que vocês tiverem de notícias ou informações que vocês querem que eu faça uma análise, que comente, podem mandar para mim ali, através aqui dos comentários ou também das outras redes sociais que vocês conhecem, que eu posso analisar também. Larissa pergunta aqui, ó. Deixa eu botar para frente que é mais fácil de ler. Professor, está nos seus planos fazer no YouTube uma revisão de criminalística para perito da Polícia Federal? Seria legal questões comentadas da Sebrasp, estilo a série que você fez com a OCP. Eu não dei uma olhada na questão do perito da Polícia Federal. Vou dar uma olhada. Obrigado pela sugestão, Larissa. Vou dar uma olhada. Posso até montar uma apostila Sebrasp, da apostila eu vendo por separado, e depois eu posso fazer as análises aqui no YouTube. Pode ser. Boa dica. Obrigado, Larissa. Se vocês tiverem algo assim, vocês podem me mandar. Marca registrada essa abertura. Pô, muito obrigado, Juliana. Essa abertura eu peguei um GIF aleatório na internet, no Google ali, e a música é do meu irmão Alexandre Morales, que fez a música ali, eu roubei dele e depois eu avisei pra ele, ó, tô usando a tua música lá. Ele fez as músicas, botou no SoundCloud lá, e eu peguei a música, tava com dificuldade de achar uma música ali, não tivesse que pagar direito autoral, e eu roubei dele e espero que ele não me processe por direitos autorais da música que eu tô usando. Mas eu avisei, ó, tô usando a tua música lá e disse, quando quiser botar música nova aí, eu vou usar as músicas dele. Fica tudo em família, né?
E aí o Felipe Mola aí faz aquilo que eu não faço, que é pedir like. Obrigado, Felipe. Obrigado, que eu esqueci até da minha animaçãozinha ali de like, de comentários, que eu montei toda essa apresentação hoje aqui meio na correria e acabei deixando algumas coisas de fora. Mas o importante é que o áudio e o vídeo aqui tá funcionando. E eu fiz umas montagens aqui que vai aparecer as notícias que eu vou comentar com vocês na tela. Espero que dê tudo certo. Boa noite, Maurício. Hoje consegui pegar ao vivo a live. Obrigado, Maurício. Maurício tá me devendo mais uma jogada lá, uma jogatina no Warzone lá. Aquele dia a gente derreteu, né? Conseguimos até tirar o primeiro lugar lá. Assim que puder, de novo, a gente vai jogar junto, Maurício. Até eu ia te mandar mensagem ontem, mas acabou ficando meio tarde. Então tá, quem quiser jogar Warzone com a gente aí, é só entrar em contato. Boa noite, Aline. Boa noite, Odair. Gostou da luz azul, efeito luminol, mas não é sangue lá, não, tá? Não tem nada, tá? É só luz aqui mesmo, ó. Se eu botar a mão aqui, ó, eu tô aqui, ó, na luz, é só uma luzinha, tá? Ninguém foi assassinado aqui, nada. Até levantar um pouquinho lá. Tô mexendo ainda, ó, que bonito. Não era exatamente isso que eu queria, mas até deu certo. Deixar assim por enquanto. Começa com um quadro Plantão do Plantão. Sempre que vier alguma notícia, destaque para ser difundida, diz o Alexandre. Vai fazer uma abertura assim, né? Boa, Alexandre, boa dica. Tô aprendendo, tô começando. Mas é isso aí, pessoal. Então vamos dar uma olhadinha no que eu separei para vocês, tá? Tem um caso bem interessante que eu vi aqui. Tem anteriormente, jogando Candy Crush na live. Que nem eu comentei anteriormente, vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Não vou fazer. Não é uma coisa que eu costumo fazer que não vou fazer. Mas é que eu não vou chegar a nenhuma conclusão baseado em notícias, tá? Eu vou só comentar algumas coisas que tem nas notícias aqui, porque tem algumas coisas interessantes de explicar. Algumas pessoas pediram minha... Tá, eu vou começar do início lá. Pediram minha opinião a respeito de alguns detalhes de algumas notícias. Essa notícia foi uma que mandaram bastante. Agora eu vou ficar nervoso, vou ficar gaguejando um monte aqui. Mas enfim. Daí começa aqui, ó. 21 de junho de 2025, garoto que não terá o nome divulgado por ser menor de idade matou o pai, a mãe e um irmão de 3 anos dentro de casa, usando a pistola do pai registrada como CAC. Uma coisa que eu falei aí, chegaram a ouvir quando eu falei sobre o Edgar Allan Poe, é que o Edgar Allan Poe tem um conto chamado O Caso de Marie Roget, que ele chega a conclusões através do seu protagonista lá, o Auguste Dupin, através de notícias do jornal. Nesse conto é baseado num caso real. E até o próprio Edgar Allan Poe foi considerado suspeito nesse caso aí, porque era tudo muito verossímil, né? Depois ele foi liberado porque não tinha provas contra ele. Mas ele fez aí, através do Auguste Dupin, uma análise das notícias, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, porque a gente nunca sabe se o que está sendo noticiado é realmente aquilo que aconteceu. Os próprios jornalistas não têm acesso a todas as informações, os jornalistas às vezes não conhecem sobre perícia, então pode acabar passando alguma informação equivocada. E a própria investigação muitas vezes não abre tudo aquilo que está fazendo, justamente por causa de sigilo. Então, não acho correto fazer análise através do que está sendo noticiado, e é uma coisa que realmente eu não gosto, aquela expressão engenheiro de obra pronta. Tá? Que é a pessoa que vai lá e começa a criticar, a perícia não fez isso, a investigação não fez isso, a polícia é incompetente, que tem um pavor disso, porque eles estão se baseando somente, às vezes, em informações que foi liberada pela própria investigação para não atrapalhar essa própria investigação. Tá? Então, é isso que eu falo, que não dá para chegar a conclusões através das notícias, e não é uma coisa que eu vou fazer. Eu vou só comentar alguns detalhes aqui. Então, começou com essa parte aí que o crime foi causado com a arma do pai, que era a CAC, que era colecionador, atirador esportivo e caçador. Daí perguntaram para mim sobre minha opinião sobre porte de arma. Tá? E é uma coisa que eu falo que eu evito dar minhas opiniões sobre arma de fogo, sobre qualquer outro assunto polêmico, porque eu não lido muito bem com raid, não lido muito bem com críticas, assim, e às vezes são pessoas que não te conhecem, estão te criticando, estão te xingando muitas vezes gratuitamente. Né? Então, por isso que eu não costumo opinar muito. E eu usei, todo o meu discurso inflamado aqui, emocionado aqui, eu usei um exemplo da outra rede social lá que eu fiz. No início de junho eu fiz um post lá, metade de junho eu fiz um post lá, que junho era considerado o mês de atenção à saúde mental masculina, que é uma coisa que a gente não vê muito. Porque é uma coisa que me interessa, um assunto que me interessa muito, justamente nos casos que a gente atende lá, dentro da perícia, muitos casos de autoextermínio, não posso falar aquela palavra com S lá, senão aqui o YouTube corta. Então, muitos casos, 80% dos casos são homens, 20% são mulheres. Então, tem muito
caso de autoextermínio entre os homens, é um assunto que eu estudo bastante. Então, fiz esse post aí falando sobre isso. E, cara, ele teve uma visualização gigantesca, 2 milhões de visualizações lá na outra rede, lá. Muitos comentários, de tudo, tinha de tudo. Tinha gente falando, isso é palhaçada, homem que é homem não tem problema com isso, homem que é homem não chora, não sei o quê. Outros falando, legal esse alerta, uma coisa interessante, estou passando por um problema parecido, vários comentários. Tá, teve 60 mil curtidas, uma coisa que foi divulgada, as pessoas foram compartilhando, assim, porque não é um assunto muito comentado. Um dos problemas foi que aconteceu que das imagens que eu usei foram de pessoas famosas que acabaram tirando a própria vida. Uma das imagens que eu usei foi de Kurt Cobain, que cometeu esse ato em 1994. E eu lembro, era o único ali que eu sabia a data exata, porque eu vivi essa época. Em 94 eu tinha 13, 14 anos. Então, me lembro do caso, eu via Nirvana, gostava muito de Nirvana, me lembro o que aconteceu, foi notícia, tudo, vazou foto do cara na internet, vazou o bilhete. Naquela época não tinha internet, né? Foi só depois lá. Então, 94 era um problema ter acesso às informações. Então, mas eu errei, botei 1996 na imagem, tá? Daí a imagem não podia mudar mais. Daí começaram, porque tu errou de propósito para gerar comentários. Eu errei, eu tava numa consulta médica lá na sala de espera, fazendo post lá, acabei errando e me doeu justamente porque era o único que eu sabia exatamente a data. Então, daí que me acusaram de várias coisas ali, de ter errado de propósito. Não, alguns eu comentei, errei sem querer, e pior que me doeu justamente porque era um dos poucos que eu sabia a data. Bom, foi isso. No final do mês eu fiz novamente um post semelhante, mostrando várias pessoas famosas sorrindo, e o título era "É assim que a depressão se parece", e essas pessoas acabaram falecendo. Nem todas ali tiraram a própria vida, mas algumas decorrente aí da depressão que causou vício. E uma delas eu coloquei que foi o Elvis, que aparecia sorrindo ali. E até onde eu sei, até os artigos que eu li, ele realmente enfrentava depressão, tanto que culminou no vício dele em medicação para dormir, medicação para parar de comer, medicação para comer, várias coisas assim. E acabou falecendo disso. Não foi disso, ele teve sérios problemas estomacais, intestinais que acabou falecendo. E ele estava meio como um escravo do próprio empresário lá, tanto que ele não podia fazer shows fora dos Estados Unidos, porque o empresário ele não podia sair, né? Então tem várias teorias falsas, e uma delas foi essa, e eu coloquei a foto do Elvis. Me trucidaram. Que absurdo, Elvis não tinha depressão, ele não morreu disso, e que. Então eu falei, que não é isso, não tirou a própria vida, não é essa a questão, mas a depressão leva a isso, né? Leva a um comportamento autodestrutivo. Heath Ledger também estava na imagem, não foi questão de autoextermínio, foi questão de um comportamento autodestrutivo, um excesso de medicamentos que ele tomava para dormir. Então, se a pessoa está com problemas para dormir, também não é uma situação normal, né? Está passando por problemas. E isso foi uma das coisas aí que gerou. Robin Williams era um caso que foi autoextermínio, mas tinha toda uma imagem de alegre e passava problemas de alcoolismo, depressão, abuso de drogas, problemas financeiros que levou a isso. E o post eu fiz no final de junho, para falar sobre isso, sobre o assunto. Só que algumas pessoas, a rede social acabou distribuindo isso até hoje, assim. Até hoje chega nas pessoas, e as pessoas, que absurdo, o negócio foi em junho e só hoje falam sobre isso. E algumas eu respondi ainda. Mas é que eu botei em junho, mas chegou a ti hoje, né? Não dá para ser feliz lendo comentário. Tu tem que postar o negócio e esquecer, tá? Então ler comentário é uma coisa meio prejudicial que eu tô tentando parar de fazer. E, bom, por que eu cheguei nesse assunto? Claro, falando sobre o porte de arma. Então, qual é a tua opinião sobre o porte de arma? Não costumo falar sobre isso, mas eu acho que ele é muito semelhante com a questão de carteira de habilitação, por exemplo. É falta de uma legislação mais rígida, uma fiscalização maior. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso a porte de arma, assim como eu acho que não é qualquer pessoa que pode ter acesso a uma carteira de habilitação. Tá? É só tu observar o trânsito. São essas pessoas que estão no trânsito que também podem acabar tirando um porte de arma. Então, tem que tentar tirar a possibilidade dessas pessoas que querem arma de fogo para brigar com o vizinho, para brigar no trânsito. Eles não tem que ter arma de fogo. Então, quem tem que ter arma de fogo é força de segurança, talvez alguma pessoa que tem uma outra profissão de risco. O cidadão de bem, não sei o quê, para se proteger. Cara, esse cidadão de bem, ele vai treinar, ele vai saber lidar numa situação que tem 3, 4, 2 até. 2 já é ruim, né? Já pega ruim. 2 marginais armados numa situação é complicado. Isso é bem complicado. Então, eu sou bem reticente nessa questão de liberar, facilitar ou não facilitar. No mundo ideal, ninguém deveria ter.
força de segurança só e pronto. Mas a gente está muito longe do mundo ideal em qualquer lugar do planeta, né? Então, é só tu observar, né, como é que é o trânsito. Tu olha o trânsito hoje em dia, tu pensa, são essas pessoas que vão ter arma de fogo, que medo, né? Tem pessoas que, por exemplo, estão no trânsito, às vezes a pessoa nem tem carteira, cometendo várias barbaridades ali, cometendo crimes, e a pessoa vai lá, comete um crime, mata alguém em trânsito e daqui a pouco está dirigindo de novo. Então, como é que a gente vai viver num lugar assim e sabendo que as pessoas podem ter até arma de fogo? Então, é complicado. A pessoa vive num lugar isolado lá, a polícia não vai chegar. Pô, mas aí é uma situação diferente. Ter a tua arma em casa, tu não vai sair. O problema são os caras que querem sair com a arma pra ficar apontando pros outros, mostrando, ganhar uma briga, botar no trânsito, brigar com o vizinho, dar um tiro no vizinho, aí nos dá trabalho no dia do plantão. Esse é o problema maior. Então, minha opinião aí sobre arma de fogo, isso eu tinha recém terminado de falar, quando eu vi que não tinha saído nada. Então agradeço a quem ficou, continuou aí, insistiu comigo. Muito obrigado. Tá? Então seguimos aqui. Motivo declarado: os pais haviam proibido a viagem dele a Mato Grosso para conhecer pessoalmente o namorado virtual com quem ele se relacionava havia cerca de 6 anos, a partir de jogos online. Havia 6 anos que ele se relacionava, ele tinha 14, 15 anos. Então antes dos 10 anos aí, ele já estava a partir desses jogos online, que é um problema que eu vejo grande, até porque eu não sofro isso em casa, porque eu acabo restringindo demais e fico me sentindo meio mal de estar restringindo isso, porque eu tenho um filho pequeno e, poxa, deveria liberar mais, ele acessar e jogar Stumble Guys, jogar não sei o quê. Eu conheço todos os jogos que ele joga, ele Minecraft, Stumble Guys. Tem um outro que eu nunca deixei lá, o Free Fire, isso aí não é pra idade dele, né? É muito a questão da idade, né? De tu liberar o jogo pra idade certa, né? Então, e ter a supervisão. Porque a gente vê, tem várias outras páginas que eu sigo que falam sobre questão lá de pessoas caçando na internet crianças, assim, que é assustador. Então, Stumble Guys é um deles. Eu não lembro um outro que ele jogava, que eu também já cancelei. O Stumble Guys ele joga no videogame comigo, então tablet ele não joga quase nunca, assim, é muito raro ele acessar ali. E a questão da supervisão. Então, os pais têm que estar atentos o que os filhos estão fazendo. Meu filho ainda é pequeno demais para isso, mas ele vai crescer e ele vai crescer numa casa que a gente gosta da tecnologia, a gente tem acesso à tecnologia, eu jogo também, jogo online também. Cara, bom, eu vou chegar nesse ponto ali depois, tá? Então ele não podia ir viajar encontrar a namorada lá, ele acabou matando os pais. E tem vários pontos ali, várias notícias que falam que ela realmente foi a mentora, que ela tinha Poxa, ela dominava praticamente ele. Então, ó. Agora, pediu fotos dos cadáveres para ver a expressão deles dos mortos. Declarou estar orgulhosa da namorada ter feito aquilo só para ficar com ela. Então, manipulação total. E ela dizia que se ele não fizesse, pelo que tem nas notícias, que se ele não fizesse aquilo, ela não ia encontrar ele. Mensagem mostra que planejava matar também a mãe dela, caso conseguisse se encontrar e cogitar alimentar os corpos a porcos ou colocar a arma na mão do irmão para encenar. Criança de 3 anos ali, puxa, seria muito difícil conseguir acreditar nisso. Tá? Caso ele hesitasse, era ameaçado de término. Pressão psicológica se repetia nas conversas analisadas pelos peritos que fizeram análise nas provas digitais. O casal consumia vídeos sobre um jogo aí que eu quero chegar e é isso aí que me atrapalhou ali, que eu acabei não silenciando o jogo. The Coffee of Andy and Leyley. Foi um jogo banido na Austrália que retrata irmãos incestuosos que matam os pais e ocultam os corpos. Tá, eu vou ativar aqui, agora vai dar certo, porque é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu baixar o nome do jogo. Tá, era isso. Tá, aqui vai ficar rodando o jogo. Tá tudo ok pra vocês aí? Tá. Esse jogo aqui, ele tem na Steam, tá? Aventura de caminhada e conversa com quebra-cabeças leves. Irmão e irmã praticam canibalismo após testemunhar um ritual satânico fracassado. É essa a definição do jogo na Steam. Outras coisas que descrevem. Canibalismo e codependência. Presos em um relacionamento fraternal extremamente tóxico, nossos terríveis heróis precisam sobreviver a situações cada vez piores, assim como uns aos outros. Como você escapará da morte e das consequências de suas ações? Características. Daí nas características eu não posso nem ler aqui, senão, porque descreve alguns atos deles nos jogos. Eu não posso nem ler, senão o YouTube vai me derrubar. Tá? Então, coisas bem pesadas. Então, eles jogavam e até parece que eles se referiam aos parentes deles com os nomes dos personagens dos jogos ali. Cara, eu vou dizer mais uma vez uma opinião minha, tá?
sobre jogos. Eu jogo muito. Não tenho jogado tanto, mas já joguei muito no passado. Tá? Claro que a minha época é diferente. Na minha época, quando eu tinha 6, 7, 8, 9, 10 anos, a gente tinha o Atari, depois que não tinha como. Até já tinha jogos meio violentos no Atari, mas eram quadrados assim, atirando em outros quadrados. Então não era tão problemático. Joguei tudo. Joguei todos os jogos. Atari, Master, Mega, Nintendo, Super Nintendo, tudo assim. Sempre gostei. Gostei de vários tipos de jogos. Cara, eu joguei Manhunt. Se alguém procurar sobre esse jogo, Manhunt era um jogo extremamente violento. Mas eu joguei quando eu já tinha uns 20 e poucos anos. Joguei GTA. O GTA eu joguei quando eu tinha uns 8 anos. Mas o primeiro GTA que eu joguei foi aquele. Até vou mostrar, aquele de cima, né? O primeiro GTA. Não, nem vou mostrar aqui, senão vai dar crepe aqui nas coisas que eu tô fazendo. Tá. Então, a Elisa disse que começou com o Mario. Sim, eu comecei com o Pitfall da Atari. Mas joguei, então, quando eu tinha 10, 11 anos, eu jogava o jogo do Mickey, Castle of Illusion, Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario World. Joguei tudo isso aí e eram jogos tranquilos, assim. Até eu gostaria que meu filho jogasse esses jogos assim, mas hoje é difícil até ter acesso a esses jogos. A gente joga uma coisa, os jogos antigos que tem nas plataformas até, mas é difícil concorrer. Ele é viciado no Minecraft. Agora eu tô jogando o Stardew Valley com ele. Que é, nossa, bem tranquilo, né? Perto disso aí. A Ju Pereira já é meio psicótica e gostava de atropelar as pessoas no GTA. Tá. Isso acontece e é parte do jogo. Às vezes tem psicólogos que falam que isso é até interessante a pessoa fazer, que até alivia, né? A pessoa não quer fazer no mundo real. Mas, cara, é problemático. Esse jogo aqui, que eu tava comentando, ele foi banido na Austrália, tá? Foi considerado, nossa, data de lançamento 13 de outubro de 2023. Ele é recente, tem só 2 anos. Aqui na Steam ele está a classificação indicativa de 14 anos, que eu acho que é muito baixo, deveria ser maior. Na Austrália ele foi banido até depois aceitaram ele de novo, mas classificação de 18 anos. Então, esse aqui eu fazia. Isso aqui que a Aline falou eu fazia. Jogava The Sims, colocava o personagem na piscina, tirava a piscina e ele morria. As coisas. Cara, meu Deus, enfim. Mas esse aqui, do The Coffee Andy e Leilei, eu não joguei, tá? Não joguei. Nem tem tempo pra jogar qualquer coisa. Eu seleciono bem o que eu tô jogando. Então, não me interessou muito. Ele é bem mais. É um adventure, é um RPG meio adventure, assim. Não é RPG, não tem nível, nada. Acho que é mais um adventure, assim. Só que ele lida com temas bem problemáticos. Não é pra uma criança ali, eu acho que 14 anos, como tá no Steam, muito baixo, tinha que ser maior. Realmente, Milene, tá para 14 anos esse jogo na Steam, acho que deveria ser maior. Na Austrália eles aceitaram só a partir de 18 anos, só foi classificado como 18 anos. Vai mexer com a cabeça da criança? Não duvido. Como nesse caso aqui. Mas todas as crianças? Não, são todas. Tem várias outras crianças que devem ter jogado, talvez, e não deu problema. Mas, aí daí querem demonizar os jogos. Eu acho que a questão realmente cabe aos pais. Cabe aos pais aí de tá em cima e verificar se aquele conteúdo é interessante, que nem o próprio YouTube aqui. Tem muita coisa que acaba chegando às crianças, a qualquer pessoa, e não é para idade. Assim como vários desenhos que a gente vê aí, que tá liberado e vai acabar transformando o cérebro das crianças numa geleia, né? Os brain rot da vida. Então eu tô sempre antenado nessas coisas justamente porque eu tô sempre ali tentando ver o que meu filho tá consumindo. Então, dizem que realmente esse jogo teria influenciado bastante. Mas aqui, ó. Descrição do garoto, então, do autor do crime. Descrição dos policiais, que ele era frio, sem remorso, traços de psicopatia, dormiu tranquilo após a chacina e voltou à rotina escolar online como se nada tivesse ocorrido. A garota, de 15 anos, segundo os professores, era inteligente, tímida, boa aluna de classe média, ao mesmo tempo apresentava fascínio por conteúdos violentos e comportamento manipulador, segundo o laudo preliminar da Delegacia de Água Boa de Mato Grosso. Então, informações que foram divulgadas na imprensa. Eu tenho uma questão muito interessante, questão de jogos, tá? Tinha uma coisa que acontecia muito mais com frequência nos jogos anteriores, que era o permadeath. Então, quem for gamer vai entender, que é o permadeath, tu morreu e perdeu tudo, não vai ter que começar do zero. Isso te dá uma sensação mais complicada, assim, que tu tinha que se cuidar mais no jogo. Hoje os jogos com permadeath, morte permanente, são raros. Muitos deles aí a pessoa morre e acaba voltando ali de alguns segundos, minutos antes de onde morreu para continuar. E isso eu não sei se isso pode estar causando um problema na cabeça das crianças, justamente pela questão de que a morte não é permanente. Talvez as pessoas não consigam, as crianças não consigam entender que a morte é permanente. Então, será que isso aí também, essa questão dos jogos aí, não está fazendo isso com as crianças, as crianças não entendendo que
a morte é realmente para sempre, que aquela pessoa ele não vai voltar, não teve um save ali anteriormente. Então, essas são as considerações que eu queria fazer em relação a esse caso. Esse caso já foi divulgado bastante, tá? Mas tinha, como falava da questão da porte de arma e a questão dos jogos, eu queria comentar com vocês. Tá aqui o jogo. Aqui tem uma análise interessante que foi publicada no Tecmundo. Tá? Ó, no último mês de junho, um caso criminal chocou Itaperuna, cidade com pouco menos de 120 mil habitantes no interior do Rio de Janeiro. Durante uma noite comum de domingo, um adolescente de apenas 14 anos teria assassinado os próprios pais, além de seu irmão, enquanto dormiam. Segundo o próprio suspeito, confessou detalhes com frieza à polícia. O motivo para o crime teria sido a impossibilidade de ver a sua namorada de 15 anos, residente no Mato Grosso. Durante a investigação, a partir de mensagens do casal, a Polícia Civil do Mato Grosso concluiu que a jovem também teve envolvimento no crime, sendo considerada coautora. Nas conversas privadas, ela orientava o rapaz ainda durante o ato e o aconselhava com dicas para não ser descoberta. Segundo as autoridades, os próximos passos do casal seria assassinar os pais da namorada. Imagina como é que estão os pais dela agora, né, descobrindo isso. Além da natureza bárbara do crime, outra coisa chamou a atenção das polícias na conversa: a frieza e o tom mórbido das mensagens. Tá? Ainda segundo o delegado, em entrevista ao jornal, um dos interesses mútuos do casal teria inspirado diretamente o crime, o jogo citado, Coffin of Andy and Leyley, com mais de 930 mil unidades vendidas na Steam, lucro aproximado de 39 milhões. Título de terror psicológico, envolve temas tabus ali, como incesto, canibalismo. Tá? Então, levantou toda essa questão aí, e eu acho que realmente tem coisa que tem que ser, é a questão da idade. É que nem filme. Não vai levar teu filho lá para ver filme de terror, Midsommar, alguma coisa assim, filho de 12, 13 anos. Então, o jogo é a mesma coisa. Tem classificação etária e eu acho que a gente vai ter que respeitar. Então, vai caber muito dos pais. Não é simplesmente dar um celular, dar um jogo pro filho. Eu tô liberado, agora o youtuber lá vai criar ele. Era isso. E medo dessa próxima geração sendo criada por alguns youtubers. Sim, eu entendo a ironia de eu estar falando isso no YouTube. Eu não sou youtuber, nem meu conteúdo é para crianças. Não quero influenciar ninguém. Quando me chamam de influencer, eu até fico ofendido. Tá, comentando aqui, então, a Elisa Paz diz que gosta de Stardew Valley, eu acho muito legal. Eu tive até que desinstalar ele porque eu estava jogando demais. Tá? O que fala um diálogo, então, acabei citando ali o que saiu nas notícias, os planos, né? A pessoa roubava no The Sims, fazia cheat para ganhar dinheiro. A Isabelle ali. A Aline disse que agora no The Sims eles conseguem sair da piscina sem ter escada. Eles aprenderam com os erros dos outros, né? A Elisa Paz disse que teve acesso a isso quando era criança. Se tivesse acesso a isso quando era criança, seria totalmente doida. Olha, como eu falei, eu joguei vários jogos. Eu joguei já adulto, né? Eu joguei todos os jogos polêmicos, assim. Eu lembro do Carmageddon. E isso aí eu acho que era um pouco adolescente, que era um jogo de atropelar pessoas. O jogo era só isso, né? Tinha corrida, mas tu ganhava mais pontos se atropelar essas pessoas. E cara, nem multa de trânsito eu tenho, né? Mas é que vai depender da cabeça de cada um, não dá. Tem coisa que nem uso de drogas, por exemplo. Não dá nada, mas tem pessoas que dá. Tem muitas pessoas que dá problema. Essa de botar o tapete na frente da lareira eu não sabia no The Sims. Não dei ideia, Thaís. A Eline Cardoso, cabe aos pais. Meu filho tem 13 anos e observa os jogos que tem muitos terríveis. O acesso para jogar é muito fácil, realmente. Boa noite, Fernanda. Chegou antes de eu pagar meu mico aqui de ficar falando e não estava transmitindo. Mas acontece. E obrigado a quem está acompanhando ainda. Outro caso aqui, então, só por uma questão de análise médico-legal, tá? Que eu botei esse caso aqui. Que é uma notícia comum, né? Como infelizmente é comum, questão de feminicídio. E eu digo muitas vezes, outra opinião minha aí, que feminicídio não é caso de segurança pública. Tá? Claro que o autor do crime vai ter que responder através do judiciário, através das leis, vai ter que responder pelas leis. Mas a questão de evitar o feminicídio não é questão de segurança pública. Segurança pública é o final lá, quando aconteceu o crime. O feminicídio envolve muitas outras coisas. Saúde, educação, instrução, tudo, segurança. Segurança é a última coisa, tá? Então, realmente eu sempre comento isso. É muito difícil combater isso porque vai questão aí de, às vezes, de hábitos passados de geração para geração. Então, é muito complicado tentar colocar a questão do feminicídio na conta da segurança pública. A segurança pública é lá na ponta, não tem nada a ver com isso. Até onde chegou o feminicídio envolve muitas outras coisas, outros valores lá. Então é muito complicado acabar com isso. Talvez, posteriormente, lá,
daqui a algumas décadas aí a coisa tenha evoluído um pouco mais. Mas, infelizmente, ainda não chegamos lá. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Uma jovem de 18 anos foi assassinada com um golpe conhecido como mata-leão. E eu gostei aqui que ele colocou correto, né? Estrangulamento com o braço na modalidade conhecida como mata-leão. Então as pessoas vão me perguntar, tá? O mata-leão é um estrangulamento ou uma esganadura? É um estrangulamento. Tem um autor só que eu vi que fala que é uma esganadura com braços. E todos os outros, a doutrina majoritária, entende que esganadura é somente com as mãos. E se for feita a construção cervical qualquer outra parte do corpo, seja o braço ou a perna, ou qualquer outra parte, aí vai ser um estrangulamento. Então, esganadura é bem específico, é somente com a mão. Então, só para comentar esse caso aqui, que eu achei interessante colocar certo aí, questão de estrangulamento. Não vou me ater muito nisso, nessas notícias aí. Eu estava evitando ler muita coisa sobre isso, que eles me deixam um pouco deprimidos, né? Muita notícia violenta. Aí, chegamos no ponto aí que muitas pessoas estavam querendo saber. E agora? Na verdade, eu ia deixar isso aqui por último, né? Fazer uma coisa bem... E atenção, depois do intervalo falaremos sobre o assunto principal. E aí, pessoal, vamos falar sobre isso? O que vocês acham? Não. Eu não vou falar as palavras que tu citou aqui, porque senão feminicídio ganha daquele outro. Não. Tem mais autoextermínio que feminicídio. Muito mais. Número de casos. Não, Lisa. Realmente temos outros casos, tá? Pô, autoextermínio é uma coisa que não baixou. Os homicídios baixaram, mas essa outra palavra com essa aí continuou e tende a aumentar, sempre. Em Porto Alegre a gente tem em torno de 100 a 110 casos por ano. E está aumentando. Eu não fiz mais levantamentos, é uma coisa que eu gostaria de voltar a fazer, mas eu não tenho tempo para isso. Mas eu gostaria que nós tivéssemos estatísticas mais fidedignas. E quando eu fazia esse levantamento, era uma coisa bem detalhada, assim, dava um trabalho. Tá? Depois eu vou voltar aqui na notícia do IGP, tá? Vou falar um pouquinho sobre esse caso aqui. Olha que qual é interessante esse caso. Tragédia à la carte. Cogumelos letais são peça-chave em caso de assassinato na Austrália. A australiana Erin Patterson é acusada de envenenar 4 convidados, todos da família do ex-marido. Começou com um almoço de domingo, virou um dos julgamentos mais midiáticos da história recente da Austrália. 3 pessoas morreram e uma sobreviveu após comer bife Wellington. O que é o bife Wellington? Bife Wellington é aquele prato famoso do Gordon Ramsay lá, que é um filé mignon envolto numa capa, lá numa pasta feita com cogumelos ali, e depois é frita, um negócio gostoso pra caramba. Só que aqui, nesse bife Wellington feito pela australiana, ela utilizou cogumelos venenosos. E isso acabou matando 3 pessoas. 3 das pessoas, a gente vai ver aqui. Ocorrido em 2023, esse caso, uma cidade pacata no interior do estado de Victoria, ganhou proporções globais. Isso não apenas pelo inusitado crime, um suposto envenenamento com Death Cap, que é um cogumelo altamente tóxico, mas também pelas camadas de mistério, contradições e reviravoltas no tribunal. Acusada é Erin Patterson, 50 anos, mãe de 2 filhos e ex-editora de um jornal comunitário. Ela nega ter envenenado propositalmente os 4 convidados que sentaram à sua mesa naquele dia. Seus ex-sogros, Don Gale Patterson, a irmã de Gale, Heather Wilkinson, e o marido dela, Ian Wilkinson. O último é o único sobrevivente após passar por um transplante de fígado de emergência. Segundo o Ministério Público, Erin teria mentido sobre estar com câncer para garantir a presença dos familiares no almoço. O prato servido teria sido preparado com uma mistura de cogumelos comuns e death caps desidratados ocultos em uma pasta que faz parte da receita tradicional. A promotoria argumenta ainda que Erin teria separado seu próprio prato usando louça de cor diferente como estratégia para evitar a ingestão acidental do veneno. Ela ainda disse que tinha passado mal, chegou no hospital, depois voltou, mas não foi constatado nenhum sintoma nela. Então, isso aí está ganhando bastante repercussão justamente por esse tipo de envenenamento. E uma coisa que a gente tem visto muitos casos de envenenamento depois daquele outro caso que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, não sei se está sendo noticiado mais também, né? Então, até é bom não dar muita ideia, né? Mas nesse aqui a pessoa teria que usar os cogumelos tóxicos esses. Mas vamos lá. Seguindo. O pessoal está comentando, eu vou ter que ficar mais de olho nos comentários. O pessoal comentando sobre o assunto anterior. Esse tipo de modalidade aí, Elisa, não é noticiado. Não tem. Se fosse noticiado, ia ter muitos casos. Tem casos que a gente chega a atender 4, 5 por dia, assim. Tá? Não atende nenhum homicídio e tem esse outro tipo, assim. E feminicídio é raro. Tá? Não, perto, assim, desse outro aí é bem menos.
Esse outro caso aqui também me chamou a atenção. Ataque hacker, que sabemos sobre o golpe desviou 500 milhões de um banco. Tá? Como começou ele? Vocês podem ler mais notícias sobre ele depois na internet, mas como começou? Como começou o golpe? De acordo com o João Roque, o ponto inicial para o ataque hacker teria começado em março em uma saída de bar no Jaraguá, bairro da Zona Oeste de São Paulo. O suspeito, em depoimento à polícia, disse que foi abordado por um outro homem, que teria afirmado que gostaria de conhecer os sistemas da empresa CIM Software, onde João trabalhava. Então, essa CIM é uma CIM Software, ela era uma empresa de segurança aí, que fazia o tunelamento VPN das empresas, essas instituições financeiras. Posso estar errado sobre isso, mas foi até onde eu tinha entendido. Segundo João, o homem que fez a abordagem não agia sozinho. Ele disse que teve contato com outros 3 membros do grupo. No entanto, os contatos foram feitos apenas por ligações de áudio e mensagens de aplicativo. Os suspeitos são homens jovens. Esse João Roque se apresenta como histórico de 20 anos de experiência como eletricista predial residencial, leitura e interpretação de projetos no AutoCAD, 4 anos como técnico, blá blá blá. Aos 42 anos, viu a necessidade e importância de investir num curso superior. Começou a estudar tecnologia da informação por ter muita vontade e engajamento para aprender a agregar. Então, o que aconteceu é que ele tinha senhas sobre dessas casas e para acesso às informações, e ele vendeu essa senha para as pessoas que acabaram utilizando esse acesso para desviar esses 500 milhões. Isso me lembra num caso bem interessante, cara. Se vocês procurarem uma pessoa chamada Kevin Mitnick, tá? Kevin Mitnick, ele escreveu alguns livros. Vou até abrir outra página aqui só para escrever para vocês. Vou mostrar ele aqui, ó. Nick. Esse cara de nerd aqui, ó, tá? Ele tem os livros chamados A Arte de Enganar, A Arte de Invadir, tá? Tem até um livro sobre ele, mas ele não tem um filme sobre ele, mas o filme não é muito bom. Os livros dele são até bem interessantes. Aqui ele conta como é que ele dava alguns golpes, tá? Através assim da como é que é? Engenharia social. Esse é o termo, engenharia social. Não adianta tu ter o maior sistema do mundo de segurança, se vai ter uma parte humana ali que vai acabar sendo o elo fraco. Uma vez ele foi desafiado a invadir um sistema de computador de um banco. Diz que iam dar $1 milhão para ele se ele conseguisse invadir esse sistema. E ele não era um hacker, assim, mente. Que vergonha, pessoal. Desculpa. Hoje está sendo complicado. Essa aqui eu nem vou deixar online, vou tirar depois, porque tá complicado o negócio. Vou ter que editar toda ela. Mas enfim. O Kevin Mitnick. Então, ele foi desafiado a invadir um sistema de segurança de um banco. Aí, como eu falei, ele não era um hacker muito proeminente, não sabia tanto sobre sistemas. Mas ele conhecia a questão da arte de enganar, que é a engenharia social. O que ele fez? Ele entrou no banco, foi no banheiro e deixou um pendrive no banheiro lá. E nesse pendrive tinha um programinha ali que ajudaria ele a invadir o banco. Deixou lá no banheiro. O que algum funcionário fez? Olha, só um pendrive aqui no banheiro. Vou botar no meu computador para ver de quem é. Botou no computador, infectou todo o sistema e ele conseguiu invadir. Então, ele sabia muito da questão da engenharia social, ele conseguia enganar as pessoas, ter acesso aos locais. Que nem tinha o impostor, né? Aquele tinha pânico, acho que era. Tinha o cara que conseguia entrar nos lugares aí só mentindo e se passando por outra pessoa. Tem um caso brasileiro bem famoso. O Vips, saiu o livro, tem o livro Vips, que é da Mariana, não vou lembrar o nome dela. Vou botar aqui Vips Mariana Vips. Aqui, ó, Mariana Caltabiano, Vips, Histórias Reais de um Mentiroso. Esse livro é bem legal, tá? Tem um documentário dele que tem no YouTube também. O livro é muito bom. É baseado, é a mesma coisa, assim, tudo que tá lá no documentário ele foi baseado nesse livro aqui. Que é a história aí do Marcelo, né? Não vou lembrar o nome dele aqui. E o cara enganou muita gente, muita gente. A entrevista famosa, aquela que ele deu dizendo que ele era o dono da Gol, saiu um programa de TV, tudo. Então, aí começou esse golpe aí desse desvio milionário que tivemos no banco. Só isso que eu queria comentar. Tá? Vamos seguir então. Justiça suspende concurso de IGP após o professor ser denunciado por suspeita de dar aulas com questões da prova. Não fui eu, tá? Eu sou professor de curso preparatório, mas eu não faço parte de nenhuma banca. Eu acho que isso é um impeditivo, né? Não posso fazer parte de uma banca sendo professor de curso preparatório. Então,
Eu falo assim, ó, eu sou... Podem procurar qualquer coisa sobre mim, aí, pode botar meu nome no Google, tudo. Não tem nada a esconder, eu sou bem careta, minha vida até sem graça, tá? Não tem nada, nem multa de trânsito eu tenho. Então, não tem nada a esconder. E eu fico de consciência tranquila, assim, eu gosto de dormir de consciência tranquila, sabendo que eu não tenho nenhum problema. E o pessoal pergunta, tu dá aula em curso preparatório? Dou aula em curso preparatório, não escondo ninguém. Tu é sócio? Não sou sócio. Pode procurar, pode botar no nome aí, não tenho sociedade em nada, não tenho empresa, nada. Tenho problema nenhum, não escondo nada. Então, minha parte ali é só dar aula em curso preparatório, que é uma coisa que não impede. A questão de carreira de professor, pode ser professor e ser servidor público do GP, então não tem problema nenhum, só faço coisas que a lei permite. Então tivemos esse caso aqui, ó. Justiça suspende concurso do GP após o professor ser denunciado por suspeita de dar aula com questões à prova. É a suspeita, não é confirmado ainda, tá? Não é confirmado, é só uma suspeita. O que aconteceu? O concurso está suspenso. O concurso foi cancelado. Não foi cancelado, ele está suspenso somente. Tá? Não pode ter nenhum ato, não pode ter nomeação, não pode começar curso de formação, não pode sair resultado de recurso, não pode sair nada enquanto ele estiver suspenso, porque estão analisando as denúncias. O grupo aponta que perguntas teriam sido incluídas por ele no exame de criminologia. Errou, né? Não é criminologia, é criminalística. Tá? Empresa responsável pelo certame disse que alegações são infundadas. A notícia que está aqui, que o TJ do RS suspendeu o concurso do Instituto Geral de Perícias, que ofertava 40 vagas para o cargo de papiloscopista. A decisão ocorreu na noite da última sexta-feira, após denúncias de que o integrante da banca examinadora ministrou aulas com questões do concurso. Cerca de 5 mil pessoas se inscreveram na prova. Foi 4.400, 4.500 pessoas. Conforme a denúncia, o professor da área de criminalística atuou em curso preparatório para o concurso. Nas aulas, teria abordado questões que foram incluídas na prova objetiva aplicada no dia 15 de junho. Outra coisa interessante também é que eu li a decisão ali que saiu, é que tem uma irregularidade nos prazos. O prazo que eles deram antes da aplicação da prova para apresentar à banca, os professores, os profissionais que fariam as questões, foi de 15 dias antes da prova, quando deveria ser 30 dias. É outra coisa que está sendo averiguada também, até onde eu vi. A ação também aponta que o material formulado pelo examinador era divulgado por uma empresa onde consta o nome dele como colaborador ativo. Segundo a Lei Estadual de Estatutos dos Concursos Públicos, é a 15266, se não me engano, só podem integrar a banca examinadora profissionais que estão no mínimo há 3 anos sem envolvimento em curso preparatório. Por exemplo, eu estou dando aula em curso preparatório agora, só posso participar de uma banca daqui a 3 anos, se eu parar de dar aula. Tá? Suposto conflito de interesse. Em nota, o Instituto AOCP, que é a banca do concurso de papiloscopista, organizador do certame, classifica as denúncias como infundadas e afirma que o examinador se desligou do curso há mais de 2 anos, antes do concurso público do GP. A empresa ainda ressalta que as aulas divulgadas pelo curso preparatório eram antigas e que o aproveitamento do conteúdo não é controlado pelo professor. O advogado Eduardo Pérez Pereira, que representa 35 pessoas na ação pública formalizada na Justiça, afirma que o concurso deve ser cancelado e que os transtornos não prejudicam apenas os candidatos, mas também o Estado. Isso é um claro conflito de interesses, o que pode causar um prejuízo enorme para os cofres públicos. Não estamos falando apenas de candidatos prejudicados, a gente está falando também do cenário público, porque possivelmente vai ter que repetir uma prova, e isso é custoso, ressalta o advogado. Com a liminar da Justiça, o processo seletivo está paralisado, tá? Não foi cancelado, o concurso não foi cancelado ainda, está paralisado, está suspenso. E os aprovados não podem ser convocados ou nomeados até a definição do caso, que não tem prazo ainda para ser concluído. 0 Hora, aí, que é de onde eu tirei a notícia, não conseguiu contato com a defesa do professor mencionado na ação, nem com o IGP até a publicação dessa reportagem, que foi publicada agora há pouco, ó, 7h07 às 5h21, aí, ó, 2 horas atrás. E tem a nota lá da OCP que a gente viu no site dela, tá? Então, pessoal, aqui, ó, só mais um comentário aqui antes do assunto anterior. Eu tenho que parar de passar para os assuntos e não ler os comentários. Eu já paguei vale hoje falando e a minha voz não estava nem saindo. Engenharia social é uma ferramenta poderosíssima, diz o Maurício. Um documentário fantástico sobre como isso rege a nossa vida atualmente é Teoria das Redes. Tem no Prime, vale a pena. Boa dica. Valeu a dica aí, Maurício. Errou, diz a Elisa. Matemática CQD. Sem cabimento cogitar anular a prova toda. Não chega a ser nem 10% da prova com esse vício. Imagina os danos para a administração pública, diz o Matemática CQD. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque, por enquanto, ele está apenas suspenso. Tá?
Não temos. Então, o que acontece se o concurso for cancelado? Se um concurso for cancelado, isso aqui eu dei uma pesquisada, for cancelado antes da aplicação da prova, os candidatos têm direito a reembolso da taxa de inscrição. Tá? Se ele for cancelado depois da homologação, que é o caso aqui, não estou dizendo que ele está cancelado, então prestem atenção. Estou dizendo apenas o que acontece quando o concurso é cancelado após a prova. Se o cancelamento for motivado por fraude ou irregularidades, o concurso pode ser anulado e uma nova prova pode ser realizada. Os candidatos que já realizaram a prova podem ter o direito de aproveitá-la na nova seleção. O concurso pode abrir para novas pessoas se inscreverem? Podem. Vai tudo depender do que vai acontecer. No momento, nos resta aguardar, saber o que vai acontecer nesse concurso. Se eles vão cancelar a prova, se eles vão cancelar só uma parte da prova, só uma questão, só duas questões. Tudo está ainda em stand-by. Vamos aguardar. Tá? Então, vamos continuar observando as notícias. Como eu sou professor de cursinho aí de preparatório, eu fico sempre atento ao que está acontecendo, aí, principalmente para passar informações para os nossos alunos. A Pamela agradece a Elisa pelo carinho. A Elisa comentou que tem um problema do prazo, sim, de 30 dias que deveria ser, que a banca lá publicou errado. Então vai demorar para sair o nosso concurso. Acho que a Fernanda comenta sobre o concurso de técnico e perito. Eu fiz uma live comentando sobre isso, tá? Na semana passada. Tá? Que eu achava que o edital já deveria ter saído. Não sei, como eu falei, não faço parte da banca, não estou só aguardando aí para passar instruções para os nossos alunos de aulas, tá? Quando sair o edital. Porque o edital aí é a publicação para todo mundo, é público. Eu vou ter todas as informações que todo mundo tem. Eu não tenho nenhum acesso a nenhuma informação privilegiada. Então, meu interesse ali é justamente saber o que vão cobrar na parte criminalística e medicina legal para eu poder aí fazer aulas para os alunos, tá? Que não tem problema nenhum quanto a isso. Certo, pessoal? Acho que era isso. Vou ver se tem mais alguma coisa que eu separei para vocês. O que tem aqui? Esse aqui eu separei e não li. Eu vou ler com vocês. Banco de Perfil Genético da Polícia Técnica relaciona crimes cometidos na Bahia e em Pernambuco. Eu fiz um vídeo ali falando sobre o banco de DNA, um caso de um sapato lá que aconteceu na Inglaterra. Vejam ali, tá? Que ele é interessante. Tá? E aqui eu gosto muito, eu estou sempre lendo notícias sobre a parte da perícia, apesar de eu não trabalhar com a parte genética, claro, eu faço coletas que vão para a parte genética ali, mas eu gosto de estar atualizado. A Polícia Técnica da Bahia identificou o autor de um crime sexual cometido em 2014 por meio de vestígios genéticos coletados na roupa íntima da vítima. O resultado foi obtido após a inserção de uma nova amostra no banco de perfis genéticos de crimes sexuais, que gerou uma correspondência automática com o material coletado na época do crime. Olha essa notícia agora, de 4 de julho de 2025. Coleta da nova amostra foi realizada por peritos da Coordenadoria Regional da Polícia Técnica de Juazeiro, no interior de um presídio da cidade, por determinação judicial no estado de Pernambuco. Custodiado, preso na Bahia pelo crime de homicídio, é investigado por outros crimes sexuais. Quando inserimos a amostra no banco de dados, o sistema identificou um perfil compatível com o caso de 2014, que ainda estava sem autoria. A coincidência só foi possível graças ao vestígio genético coletado e inserido na época dos fatos. Explicou o perito criminal coordenador da genética forense, Luiz Rogério Machado. Então aconteceu esse crime em 2014, não sabia quem era, tinham coletado o material genético do agressor, mas não sabia quem era. Foi para o banco de dados, e agora, nesse ano, ele foi preso, uma pessoa, por um outro crime, ele forneceu o material, devido aí à legislação, e foi colocado esse material dele no banco de dados e, esse cara já cometeu o crime lá em 2014 que a gente não sabia. Então, é uma ferramenta poderosíssima e nesse vídeo que eu gravei lá fala um pouco sobre ela. Além de esclarecer o caso antigo, o laudo também aponta a ligação do custodiado com outro crime ocorrido no estado de Pernambuco. Casos como esse reforçam a importância da atuação integrada entre os órgãos de segurança pública e a indispensabilidade da vítima procurar os órgãos policiais para viabilizar a coleta de material biológico. Tá? Então acontece, a pessoa sofreu esse crime, começa com E e termina com PRO. Não posso falar aqui, senão o YouTube surta. A pessoa tem que, o mais rápido possível, fazer os exames e fazer a coleta para tentar identificar o autor. Não adianta tomar banho e depois ir fazer o exame no departamento médico legal. Tá? O pessoal está quieto aqui, já caiu a transmissão. Vamos continuar. Tá? E eu acho que só tem mais uma notícia, mas não tem nada a ver com perícia, mas eu queria falar tanto sobre ela. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Pessoal, obrigado aí, pessoal que está acompanhando e que viu eu pagar mico. Eu vou ter que cortar depois
essa live. Nem sei se vou deixar ela online porque deu tanta coisa errada, né? Tanta coisa errada, mas gostei que o pessoal aí me deu apoio e tá me acompanhando. Vamos ver aqui se tá tudo ok. Tá rolando. Tá tudo bem, tudo certo, tudo ok, todo mundo assistindo, então tá, seguimos. Tá? Obrigado, pessoal, que compareceu. E a última notícia que eu queria comentar. Ah, isso aqui foi tão legal. Ah, isso aqui acompanhei ao vivo e a cores ontem. Deixa eu botar aqui, ó. O show de despedida do Ozzy Osbourne e do Black Sabbath. Tá? Não tem nada a ver. Ó, o meu filho roubou a live, né? Tem nada a ver com perícia aí. Perdeu. O Giovanni disse que chegou agora e perdeu o mico. Giovanni, eu fiquei, eu acho que uns 10 minutos falando e o áudio não estava saindo. Foi isso. Caguei toda uma tese aqui e eu vi. Eu tive que falar tudo de novo. Certamente eu deixei muita coisa de fora. Tá? A Carolina disse que uma vez deu 20 minutos de aula para um 7º ano na pandemia e tinha caído na sala e não sabia. Mas amigo, ficou falando sozinha. Mas enfim, ontem eu assisti, não foi ao vivo, né? Eu comprei ingresso, tudo, mas eu vi que eles tiveram um atraso de 2 horas depois do show, depois que fizeram a transmissão. Fiquei desde a manhã assistindo, assisti quase todos os shows, pelo menos da metade em diante eu assisti. Metallica, o Guns, com aquela voz de Mickey do Axl Rose. Né? E realmente foi emocionante. A Elisa disse que quando o Ozzy cantou Mama foi difícil. Eu tava com uns amigos aqui, não podia chorar, né? Difícil. Mas, cara, eu gosto do Black Sabbath faz muito tempo. E hoje eu fui num compromisso que eu fui a pé, então voltei a pé, 1 hora de caminhada, ouvindo Black Sabbath de novo. E eu pensando assim, como é difícil, né? Como é diferente a época que a gente ouvia essas músicas e atualmente, né? Porque antes tu tinha acesso muito limitado. Alguém te conseguia uma fita, só na época do cassete, na época do cassete, tu gravava, conseguia copiar um cassete para outro, né? Tinha conseguia alguém que tinha aquele com 2 decks ainda. Mas depois fui pro CDs, mas realmente eu moro em Porto Alegre, então era muito difícil chegar a CD aqui. Então quando alguém conseguia um CD, uma fita cassete de uma banda, assim, tu pegava, ouvia, pegava emprestado e ouvia, tu ia ouvir. Pô, tem que devolver logo, tu ouvia, gravava, copiava e depois devolvia. E hoje é muito mais fácil, né? Quer ouvir uma banda, só te manda o link do Spotify que tem lá. E aí eu ouço, acaba nem ouvindo depois, porque realmente está muito fácil, é diferente, né? Eu até acompanho um pouco lançamentos, bandas novas, alguma coisa, principalmente o indie rock, assim, que é uma coisa que eu gosto de rock, mas é diferente, sei lá, perdeu um pouco o charme que tinha da dificuldade de acesso que tinha nos anos 90, anos 80, que foi a época que eu vivi, né? Minha adolescência foi anos 90. Então, tivemos ontem o show do Black Sabbath. Foi realmente emocionante ver o jeito que estava o Ozzy, né? Tava bem debilitado por causa do Parkinson. Até teve uma questão de que o próprio evento lá chamou atenção para a questão do Parkinson. Né? Eu passei por isso na minha família, meu avô teve Parkinson, então sei um pouco como é que é. Mas foi bem emocionante acompanhar isso, e várias bandas que eu gosto apareceram ontem lá também. Então tá, pessoal, acho que foi isso, já temos aí mais de 1 hora, sem contar o mico deu 1 hora, né? Sem contar a parte que eu fiquei falando sem som. Obrigado, pessoal. Pamela, foi emocionante demais. A Elisa disse que tinha um com Dex que gravava de rádio gravava do rádio as músicas, sim, e ficava torcendo pro locutor não ficar falando durante a música, né? Que os caras não tinham nenhuma noção. Colocou War Pigs para os alunos do 6º ano uma vez para ver as reações. Foi massa, eles ficaram muito confusos. Cara, War Pigs, assim, se for prestar atenção na letra, é uma coisa completamente atemporal, né? As melhores letras, acho que foi até do Geezer Butler que escreveu. E, é arrepiante. Várias. Tem todo, o Black Sabbath tem toda aquela crítica social muito pela história deles, que eles nasceram em Birmingham lá e enquanto Londres está vivendo paz e amor dos anos 70 lá, Birmingham os caras estavam se ferrando em indústria e fábrica e céu cinzento, né? Então o Black Sabbath reflete muito disso. E eles flertaram um pouco, mais o Geezer Butler que tinha um pouco dessa parte do ocultismo, mas eles eram mais só fachada mesmo, só o nome, essas coisas. Que diz que quem gostava mesmo das coisas ocultistas lá era o Jimmy Page do Led Zeppelin lá, que tinha umas coisas meio bizarras assim sobre isso. E é outra banda que eu gosto muito, né? E é ruim, né? Eu tento apresentar essas bandas pro meu filho, mas eu me arrependo às vezes de fazer isso, porque, pô,
Nunca vai assistir um show dessas bandas, né? Ontem eu assisti o show ao vivo lá, porque eu perdi todos os outros shows que eles fizeram aqui. Eu não consegui, foi só o do Ozzy de 2011 que eu fui. Mas o que teve o Monsters of Rock, teve em 2015, eu não consegui. Ainda teve o Motorhead, que eu me dói não ter conseguido ir naquele show lá, porque eu tive que ir no casamento de um amigo meu. E o Lemmy morreu uns 6 meses depois. Mas enfim, era isso, pessoal. Tá, pessoal, obrigado por ter. Eu abandonei a bicicleta nesse frio, né? Uh, não, só não tô indo trabalhar de bicicleta. Não sei se é em relação a isso. Mas obrigado, pessoal. Obrigado e até segunda-feira que vem eu vou manter esse formato aqui, tá? Se vocês tiverem alguma uma dica, qualquer coisa, se gostaram ou não gostaram, que eu posso melhorar. Claro que eu sei que eu posso melhorar a transmissão de não ficar falando e não sair no meu som. Mas qualquer outra dica que vocês me derem aí, eu vou aceitar e mandem notícias, mandem qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer coisa. Dica aí, alguém deu dica de filme, dica de. O próprio Maurício ele deu dica de documentário também. Podem mandar aí que eu vou estar aí toda segunda-feira, às 5h30, 6 horas. Eu aviso sempre lá na outra rede social daí, tá? Obrigado, pessoal. Podem se inscrever no canal, ativar o sininho aí para próximos vídeos. Quando tiver alguma notícia, talvez eu possa abrir durante a semana também, mas vai ficar tudo salvo aqui nesse canal. Não sei se essa aqui vai ficar salvo porque deu muita coisa errada. Vou editar ela bastante, depois eu solto aqui. Então tá, pessoal.